Glória a Deus, em nome de Jesus. Mais uma vez, nós estamos aqui reunidos pela graça de Deus para anunciar e trazer para você a mensagem do Evangelho de Cristo. Sempre no mundo haverá alguém, alguma pessoa, anunciando e pregando a palavra. Você nunca vai passar em nenhuma parte do mundo sem que haja uma pessoa anunciando e falando do nome de Jesus. Por isso que nós, como estamos pregando aqui, nós não estamos, na verdade, sozinhos. Nós estamos muito bem acompanhados de uma equipe também celestial, onde Deus está assistindo tudo que é feito para a sua glória, né? Além da equipe terrena, que são os pregadores, evangelistas, nós temos também a equipe celestial, que está de olho observando o que acontece nos bastidores do Evangelho de Cristo. Porque, meu amigo, hoje em dia, a cada hora que passa, está mais difícil se anunciar o Evangelho. Porque os seres humanos e as pessoas, elas infelizmente estão se afastando de Deus a cada dia. E a cada hora e a cada momento. E isso já é previsto pelo próprio Jesus Cristo, quando ele disse na sua palavra: e quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Então a tendência do mundo é piorar. A tendência do mundo é piorar. O mundo não tem melhoria jamais, ele nunca mais vai ter melhoria. A única oportunidade que o mundo teria de melhoria seria através daquilo que Deus fez por intermédio de Cristo, dando Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário pelos seres humanos. Mas os seres humanos não quiseram saber, as pessoas não quiseram saber. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, a Bíblia fala, né, que Jesus Cristo veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Ou seja, o próprio povo de Deus não recebeu a Jesus Cristo que Deus tinha dado para poder salvar o mundo. E a Bíblia fala também no Evangelho de João, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E aí vem a explicação. E por quê? Porque as suas obras eram mais. Porque todo aquele que faz o bem, vem para a luz para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Mas quem está nas trevas não vem para a luz. E a luz quem é? A própria Bíblia já fala. Jesus falou também no Evangelho de João: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca estará em treva, nunca vai andar em treva. Então Jesus é a verdadeira luz, que alumia, como diz a própria palavra, a todo homem que vem ao mundo. Evangelho de João, capítulo 1. Então, você tem que compreender, meu amigo, se você não tiver um encontro com Deus, não tiver um compromisso com Deus, infelizmente a sua vida vai se perder. Ela vai se perder. Não adiantará de nada para você ser um advogado bem-sucedido, um empresário bem-sucedido, um funcionário público bem-sucedido, um político bem-sucedido. Se você não tiver Deus na sua vida, você vai, infelizmente, perder tudo que você tem. Porque a Bíblia fala pela boca de Cristo, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. De que resolve você, um ser humano, ter de tudo na vida, né? Ter casa, ter carro, ter dinheiro no banco, ter tudo mais. Se quando ele morrer, ele não vai levar nada. Ele não vai levar nada. E tem crente que está desse jeito também. Está vivendo como se fosse um ímpio também. Acumulando dinheiro na conta, guardando dinheiro na conta, querendo comprar mais outra casa, mais outro carro. Está desse jeito. Como se ele fosse vir aqui para sempre e ele não fosse partir desse mundo. O próprio noticiário de televisão já, quando a gente está assistindo algum noticiário, Jornal Nacional, Jornal da Band e outros jornais, a gente vê lá notícias de pessoas famosas, pessoas bem-sucedidas, pessoas que fizeram muito de fundo, mas morreram e não levou nada.
Não levou absolutamente nada. E por que ele não levou? Porque isso é o que está ordenado ao ser humano, meu amigo. Ao ser humano está ordenado isso. Ele vai nascer, vai morrer, ele não trouxe nada para esse mundo e também desse mundo ele não vai levar nada. Isso está na Bíblia, lá na Epístola de Timóteo, quando Paulo fala assim, que é patente que nada trouxemos para esse mundo. E também é verdade que nós nada levaremos dele. Então não adianta você ficar perdendo seu tempo aí, só com bens materiais, porque Deus não vai abandonar ninguém. Deus não abandona os seus servos. Deus, Ele sustenta os seus servos. Se você é um servo de Deus, Deus vai te sustentar, Ele vai te manter. Ele vai te manter. Não tem por que você ficar desesperado, né? Preocupado com o dia de amanhã. A própria Bíblia proíbe isso. Jesus falou, não manteis ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Né? Não é o corpo, não a vida mais que o alimento e o corpo mais do que o vestido. E aí ele fala assim, olhem para as aves do céu, que não fiam, não tecem, no entanto vosso Pai Celestial as alimenta e as sustenta. Então, ele está dando um exemplo da própria natureza. Deus sustenta a própria natureza que Ele mesmo criou, e não vai sustentar a nós. Por isso que Cristo fala lá no final do versículo, ele diz assim, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então você não tem que estar perdendo seu tempo com coisas desse mundo aqui. Tá certo, você tem que lutar, tem que correr atrás de alguma coisa, tem que estudar, tem que se formar, isso eu também estou a favor. Tem que dar, mas não é só isso que é importante. Não é só isso que é importante. Tem muito mais coisa importante aqui nesse mundo. Uma delas é o Evangelho de Cristo, que é de todas a mais importante. E você tem que dar esse valor para a palavra de Deus. Seja crente ou seja ainda pessoa que não se converteu. Porque esse valor que você dá para a palavra de Deus, Deus vai reverter em bênção para você. A Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E bom entendimento tem todos que obedecem. Livro de Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E bom entendimento tem todos que obedecem. Então quando você teme a Deus, você começa a ter inteligência e ter sabedoria. Lá quando você vai para a faculdade, quando você se forma, ou quando você se envolve em alguma coisa importante aí no meio da sociedade. Não é isso não. Não é isso não. Desculpa. Quando você descobre o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, você está agindo prudentemente diante de Deus. E o temor do Senhor está na sua palavra. Quando você teme a Deus pelo temor da palavra, lendo ela, examinando ela, lendo ela todo dia, porque Deus teve uma preocupação com a humanidade, teve uma preocupação com você e comigo. Aliás, é uma dupla preocupação, porque quando você olha para a natureza, olha para o céu, você vê a criação de Deus, a preocupação que Deus teve com a humanidade. Ele criou a natureza, as árvores, o mar e tudo que nele há, criou o céu azul que você vê, as nuvens, o sol que ilumina, a lua que ilumina de noite. Olha a preocupação que Deus teve. E criou as coisas também microscópicas. Quando você pega o microscópio, você vai ver, ali você vê um outro mundo ali, nas coisas microscópicas, micróbio, bactéria, vírus e tudo mais. É um outro mundo, porque Deus teve a preocupação com as coisas macro e com as coisas micro. Ele criou tanto um quanto o outro. Então, Deus ele é digno de louvor, digno de adoração. Mas aí vem a pergunta, quem é que reconhece a obra de Deus? A coisa mais comum no mundo hoje, a gente encontrar pessoas ateias, gente que não crê em Deus, gente que não crê na justiça de Deus, gente que não crê que Deus exista. O John Lennon, quando ainda estava vivo, ele escreveu uma música chamada God, quer dizer Deus em inglês. E na música ele fala assim, no finalzinho da música, e no começo também, que ele não acredita em religião, ele não acredita na Bíblia, ele não acredita em Jesus Cristo, ele só acreditava em John e Yoko. É o que está na música dele. Leia lá a letra lá, Gabi e John Lennon. Você vai ver
a letra diabólica que Doleno compôs, que ele não crê em nada, só crê em John e Yoko, e não queria saber de nada com Deus. E o que aconteceu? Teve uma morte súbita, uma morte trágica, uma morte que podia ser evitada, né? Porque quando Deus sai da vida de uma pessoa, meu amigo, o diabo tem grande autoridade contra ela. Quando Deus sai da vida de qualquer pessoa, seja ela quem for, ela perde o direito à vida. Isso está na Bíblia, lá em Samuel, quando os filhos de Eli, o sacerdote, eles brincavam, debochavam de Deus. No próprio templo de Deus, eles traziam prostitutas para que aos muitos ficassem na porta do templo. E sabe o que aconteceu? Deus deu uma chamada de atenção para Eli e falou assim, ó, eu honro os que me honram, mas os que me desprezam serão envelhecidos. E teus 2 filhos vão morrer no mesmo dia. Teus 2 filhos. Porque Eli tinha divertido eles, mas eles não deram ouvido. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que o Senhor os queria matar. E sabe, tem muita gente aí que Deus quer matar, mas sabe por quê? Não é que Deus quer matar no sentido verdadeiro, é que Deus sai da vida da pessoa e o diabo ganha uma autoridade grande sobre a vida da pessoa para poder então fazer desgraça na vida dela, que foi o que aconteceu com o John Lennon. E muitas pessoas, Michael Jackson, Prince, e todos eles tiveram uma vida boa, uma vida gostosa aqui nesse mundo aqui, foram líderes e reis da pop music. Mas hoje estamos onde? Não estão mais no nosso meio. Michael Jackson não ganhou nem uma sepultura, não ganhou, foi ficar no mausoléu. Né? No mausoléu, nem uma sepultura não teve direito. E ninguém sabe nem onde está essa sepultura. Ninguém sabe, acho que nem o pai dele. Pai, mas que já morreu, não sabe. Por quê? Porque assim, meu amigo, que é tratada a pessoa que não teme a Deus, que não teme ao Senhor, ela é desprezada pelo Senhor. Ela é desprezada por Deus. E a pior coisa que existe na face da terra, seja para alguém que é crente ou para alguém que é ímpio, ela ser desprezada pelo Senhor. Desprezada pelo Senhor. É uma coisa horrível. Nada vai bem para ela. Nada vai bem para ela. Né? E aí tem que fazer de tudo, meu amigo, plano de Deus, ter apreço pela nossa vida, apreço pela nossa pessoa, porque Deus tem prazer. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus tem prazer em ver os seus filhos abençoados, ver a humanidade abençoada, ver a humanidade liberta. Deus tem prazer. Mas aí vem a pergunta, a humanidade está querendo? As pessoas estão querendo? O mundo está querendo? Não está. Deus todo dia, como está lá em Jeremias, que todos os dias Deus enviava os profetas madrugando e enviando eles para Israel, para ajudar, para anunciar eles a salvação e para também tirar eles da idolatria. E eles quiseram? Não quiseram. O que aconteceu? Foi tudo parar no cativeiro. Foi tudo para o cativeiro. 70 anos de cativeiro ficou Israel e Judá debaixo do cativeiro do diabo. Porque o diabo é aquele que prende e amarra, meu amigo. E ele faz por intermédio do pecado. E o maior pecado que o ser humano pode fazer é não crer que Jesus Cristo é o Senhor, não crer na Bíblia, não crer na palavra de Deus. Esse é o maior pecado, que é o pecado da incredulidade. Porque por trás dele vem os outros pecados. Adultério, fornicação, prostituição, lascívia, pornografia, homicídio. Por trás da incredulidade, né, vem todo tipo de pecado. Porque a pessoa que não crê em Deus, meu amigo, é como um trem desinvestado. Ele não vai ter temor nenhum, ele vai fazer o que der na cabeça dele. Ele não tem temor, ele não tem respeito, ele vai fazer o que der. Mas uma pessoa com temor a Deus, ela é controlada. Ela é controlada pelo Senhor. Então ela não vai ultrapassar os limites, não vai passar os limites. Por isso que a Bíblia fala, né? Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós temos que temer a Deus e guardar a sua palavra. Né? E guardar a sua palavra. E a sua palavra é qual? É a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a palavra, é com ela que Deus conserta o ser humano. Né? Lá em Jeremias, a palavra de Deus fala assim pela boca do Senhor, que a minha palavra é como um martelo que esmiuça bem. Antigamente não existia dinamite, nem existia esse material de explosão, então o cara tinha que quebrar na marreta. Então é isso que Deus está dizendo. Assim como o martelo, ele esmiuça a penha, assim é a minha palavra. Ela vai batendo, vai esmiuçando. Né? Então ela vai entrando e penetrando, destruindo todo tipo de coisa que não presta. Vai saindo. Por isso que ela é importante na tua vida e na minha vida também.
Tá? Na vida de todos nós, seres humanos. A Bíblia foi a herança que Deus deixou e deu para toda a humanidade. Para você examinar ela todo dia. Né? Ler ela todo dia. No Salmo 1, eu vou ler aqui para você. Ó. Olha o que é que diz o Salmo 1. Presta atenção. O Salmo 1. Salmo 1. Olha o que a Bíblia fala sobre a própria palavra de Deus. Dá uma olhadinha. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha aí, a pessoa que não vive no pecado, que não vive na iniquidade, que não vive no escarnecimento, no desprezo às coisas de Deus, né? Ela é bem-aventurada. Ela é bem-aventurada, ela vai para frente, Deus gosta dela, Deus ama ela. A Bíblia fala que Abraão deu ouvidos à voz de Deus. Sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que Abraão foi chamado de um amigo de Deus. Por quê? Porque ele andava com Deus. E olha a sequência do Salmo, né? O contrário diz antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha que maravilha. De dia e de noite. Se a pessoa examinasse a Bíblia pelo menos meia hora por dia, ela já seria grandemente abençoada. Né? Imagine se ler de dia e de noite, como a Bíblia está recomendando. É claro que esse de dia e de noite, ele é um sentido meio figurado, porque ninguém consegue ler a Bíblia de manhã, de tarde, de noite. Porque não tem como, né? Você tem que dormir, trabalhar, fazer as coisas. Isso aqui é os tempos de folga que você tem, que normalmente passa de 2 horas, 3 horas. Né? E aí ele diz o seguinte: qual é a consequência dela ter o seu prazer na lei do Senhor? Olha a consequência disso, ó. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Olha aí, tudo quanto ele fizer vai prosperar, porque Deus prospera mesmo, meu amigo. Deus não recusa nada para ninguém, não. Deus não é mesquinho, não é avarento, não. Deus é humilde, ele é amoroso. A Bíblia fala, lá na primeira epístola de João, que quem está em Deus está em amor, porque Deus é amor. Então Deus é amor. Ele não é ódio, não é ira, não. O ser humano, sim, é ódio e é ira. Mas Deus é amor. E olha a sequência aqui, ó. E não, os ímpios são o contrário do justo. Enquanto o justo, tudo vai bem para ele, olha o que acontece com o ímpio que despreza a palavra de Deus. Dá uma olhadinha. Não são, pois, assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Então, o ímpio, minha amiga, é como a moinha que o vento espalha. Assim como a moinha espalha o vento quando ele vem direto, o ímpio é a mesma coisa. Pelo que os ímpios não subsistirão juízo, e nem os pecadores na congregação do justo. Não vai sobreviver, porque Deus um dia vai julgar a humanidade, vai julgar o ser humano, vai julgar eu e você. Então, no dia do juízo, o ímpio não vai sobreviver, o justo vai sobreviver, porque ele está justificado pelo sangue de Cristo, está justificado pelo poder de Deus, está justificado pela graça de Deus, né? Porque ele aceitou Jesus Cristo e reconheceu a soberania de Deus por ter mais de Cristo. Então, os ímpios não subsistirão no juízo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, ou seja, Ele conhece o caminho daquele que teme a Ele, daquele que aceitou Jesus Cristo, daquele que crê na sua palavra. O Senhor conhece. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Os desprezadores de Deus, de Cristo, da Bíblia, eles vão perecer, meu amigo. No dia do juízo, eles não vão ter defesa diante de Deus, não. Você sabia que a nossa defesa é a palavra? Para crente, a nossa defesa é a palavra. Porque nós seremos julgados pela palavra. Seremos julgados pela palavra. A Bíblia fala pela boca de Cristo. Evangelho de João. Se alguém não receber as minhas palavras, eu não o julgo. Porque eu não vim para esse mundo aqui para julgar. Mas se alguém não receber as minhas palavras, a própria palavra que eu tenho falado há de julgar ele no último dia. Então, você vai ser julgado pela palavra.
A Bíblia fala que os homens serão julgados por todas as palavras ociosas que eles houverem pronunciado. Todas as palavras que houver que você falar, você vai ser julgado por ela. Isso está na Bíblia. Você quer ver? Só um instante. Livro de Romanos, ó. Evangelho, livro de Romanos, do apóstolo Paulo. Capítulo 10. Olha só. Só um instante. É ruim, irmãos. A gente folhear a Bíblia. Olhar a Bíblia sem um pedestal, sem um apoio, segurando o microfone. É muito ruim demais. É muito ruim. Olha só, Romanos capítulo 10, verso 8, ele diz o seguinte, ó. Mas que diz as Escrituras? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. E esta é a palavra de fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Será salvo. Olha aí, vou repetir. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então você não é salvo por dinheiro, não é salvo por religião. Você é salvo se você confessar Jesus Cristo. E aí ele segue. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor não será confundido. Olha aí, Deus não confunde o seu servo, nem o seu servo confunde ele. Jesus Cristo falou assim no Evangelho de João, eu conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Dou-lhes a vida eterna e elas nunca hão de perecer. Meu Pai que nas deu é maior do que todos, e ninguém as arrebatará da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Foi o que Jesus Cristo falou. Eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. De modo nenhum elas ouvirão a voz do estranho. Por quê? Porque elas conhecem a voz de Cristo. Mas peraí, pregador, Jesus Cristo já morreu há 2000 anos. Como é que eu vou reconhecer a voz de Cristo? Através da palavra, da leitura da palavra. Isso aqui é a boca de Deus, é a boca de Cristo. Quando você lê, ó, existe um ditado que fala assim, ó, nas igrejas, que quando você ora, você fala com Deus. Mas quando você lê a Bíblia, é Deus falando com você. Deus fala com você por intermédio da Bíblia. Porque aqui é a voz de Deus, é a voz da palavra. Por isso que a Bíblia fala lá em Provérbios, quem despreza a palavra nunca prosperará. Não vai prosperar, meu amigo. Não vai prosperar. Não tem como prosperar. Você pode até desprezar o que eu falo, pode até não parar para ouvir, nem querer saber de nada, mas um dia você vai ter um encontro com Deus. Quer queira, quer não. Tá? A Bíblia fala que existem duas ressurreições. Uma é a ressurreição do mundo dos ímpios e a outra é a ressurreição do justo. Que está explicado em Coríntios capítulo 15 e Tessalonicenses. Está lá explicado lá, né? Que vão haver duas ressurreições, uma do justo e a outra do ímpio, em Apocalipse também, tá? Então, a Bíblia fala que o justo ressurgirá para a glória eterna, para a vida eterna, mas os ímpios ressurgirão para o tormento e desprezo eterno. Então, primeiro vem Cristo as primícias, como diz a Bíblia, né? E nós que ficamos vivos seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. É a primeira ressurreição. A segunda ressurreição é a do mundo dos ímpios, que está lá em Apocalipse. A Bíblia fala que a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Então, quem não foi achado escrito no livro da vida, se você quiser que teu nome esteja escrito no livro da vida, você tem que crer em Cristo, aceitar Jesus Cristo. Mas por que, pregador? Por exemplo, se você vai numa empresa, no funcionário público, ou numa empresa qualquer, Volkswagen, Ford, né?
Eu não vou falar fora porque a maioria já faliu, fechou e foi embora do Brasil. Mas qualquer empresa grande ou pequena também, se você quiser entrar, você tem que fazer primeiro fazer uma ficha, depois passar num teste, e mais outro teste, uma entrevista, para depois você entrar naquela empresa. Aqui também não é muito diferente não. Aqui também não é muito diferente, não. Para você ter a salvação, você tem que renunciar. Jesus Cristo falou assim, ó, quem não renuncia tudo quanto tem, e não renuncia tudo e vem após mim, não pode ser meu discípulo. Não pode. Se você não renunciar tudo que você tem e o que você é, você não pode, de modo nenhum, seguir a Cristo. Então, como eu estava dizendo, as empresas não recebem ninguém sem um cadastro. Se você quiser ser salvo no dia do juízo, você tem que aceitar Jesus Cristo, tem que crer na sua palavra, tem que crer na sua mensagem, ser batizado nas águas e também no Espírito. Que a boca de Cristo fala assim, ó, ide por todo mundo e pregai meu evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, é a palavra de Deus. Não sei o que estou falando. Né? Não é crente que está inventando. O pregador que está inventando. É Deus que falou. Deixa eu só olhar aqui um minuto, só um instante. Já estou quase encerrando já a pregação. Porque eu quero que você esteja abençoado. Por exemplo, eu estou agora na cidade de Jundiaí. São praticamente 10h22. Eu comecei essa pregação faz uns 26 minutos, né? Eu vou para uma meia hora já pregando. E vou agora para a cidade de São Paulo, vim pregando desde Campinas. Estou em Jundiaí, vou para São Paulo. E à noite vou para a igreja. Né? Culto de quarta-feira, culto de oração. Então, eu podia ficar em casa tranquilo, como 90% das pessoas das igrejas fazem hoje, né? Os cultos hoje são vazios, quase não tem ninguém. E por quê? Porque as pessoas não estão com o coração em Deus e em Cristo, elas estão com o coração nos bens materiais, no carrinho que ela pode dirigir, no salário que ela recebe, no shopping center que ela vai fazer compra, no comes e bebe do dia a dia, na visitação aos parentes, nos passeinhos da vida. Eles não querem saber, não tem um compromisso acentuado com Deus. Aí sabe o que acontece? Deus não põe nelas desejo de ir para a igreja. Elas não têm prazer de ir para a igreja. Meu amigo, enfia na sua cabeça uma coisa. Quando uma pessoa não quer ir para a igreja e não vai para a igreja, não é porque ela está desprezando Deus, é porque Deus já saiu da vida dela, só que nem ela sabe disso. Você sabia disso ou não sabia? Quando uma pessoa não vai para a igreja, não quer louvar a Deus, né? Ou chega atrasado na igreja, com o propósito que o culto saia mais rápido, essa pessoa não está com o seu coração inteiro para com Deus. Ela não está com o seu coração inteiro para com Deus. Se continuar assim, o mal vai pegar ela. Por que muitos crentes sofrem dentro das igrejas com doença de todo tipo, fraqueza de todo tipo, acidente de todo tipo? É porque eles não estão guardando a palavra de Deus e Deus não está protegendo. E Deus quer proteger, quer abençoar. Aí depois precisa de um monte de oração, uma dúzia de oração de todos os irmãos, para ver se Deus reverte aquele problema que podia ser evitado se ela desse mais atenção para as coisas de Deus. Que Deus não abandona ninguém, como eu já disse no começo da pregação. Ele não abandona. Se você for ponta firme com Ele, Ele vai ser ponta firme com você. Vai ser ponta firme com você. A Bíblia fala pela boca de Cristo. João capítulo 15, ele diz o seguinte: vós ainda não pedisse nada em meu nome. Pedi e eu rogarei ao Pai para que vos conceda. Isso está incluso as doenças. Ou Cristo agora não fala mais a verdade? Ele fala a verdade. Se ele falou que tudo que pedis em oração, crendo tê-lo-eis, então você tem que acreditar. Se você pedir a cura divina, pedir a cura do câncer, a cura de uma doença, ela vai acontecer, porque você está guardando a palavra de Deus. Senão a palavra de Cristo é mentirosa. E ela não é mentirosa. Qual dos discípulos de Jesus morreu de câncer? Fala para mim. Qual dos discípulos de Jesus morreu numa cama, jazendo numa cama? Fala para mim. Qual dos discípulos de Jesus morreu com doenças esquisitas ou estranhas? Ficou aleijado, tetraplégico? Fala para mim, qual deles? Não teve nenhum que Deus protegeu. Quando a Bíblia fala lá em Evangelho de João capítulo 14, no mundo tereis aflições,
tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não está se referindo a esse negócio de doença, fraqueza, desgraça, miséria. Ele está se referindo às pregações do Evangelho, as perseguições ao Evangelho, quando você guarda a palavra de Deus. Quando você guarda a palavra de Deus, as pessoas que perseguem, o mundo que persegue, o mundo não quer você, e gera aflição em você. É isso que Deus está falando. Não é? Você vai, eu estou com câncer, pregador, estou com câncer, mas o mundo tem aflição. Não é assim não. Está certo que pode estar incluso, mas não é isso aí. Ele está se referindo às perseguições por causa da pregação do Evangelho, por causa do temor a Deus. Não foi isso que aconteceu na igreja primitiva? A igreja primitiva estava lá no bem bom, no templo, só orando. Até que Deus, por causa de Estevão, permitiu uma perseguição à igreja. E a igreja saiu desembestada por tudo quanto é canto, pregando a palavra de Deus, falando do amor de Deus. E depois se ajuntaram lá em Antioquia e ficaram pregando. E lá, pela primeira vez, a igreja foi chamada de cristão. Né? Somos cristãos lá em Antioquia. A palavra cristão quer dizer parecido com Cristo, mas será que tem muita gente parecida com Cristo? Será que tem? Dentro das igrejas, será que tem gente parecida com Cristo? Sei não. Né? Então a gente tem que fazer essa pergunta aí. Então, meu amigo, tenha em mente isso. O objetivo aqui não é humilhar, pisar ninguém. É divertir você para que você tenha uma vida boa. Eu estou com 62 anos de idade e eu, graças a Deus, nunca conheci um hospital, uma máquina do hospital, nunca conheci um tratamento. Minha mãe também a mesma coisa. Né? Só no comecinho lá que ela tem um probleminha de... Como é que é o nome? Não é úlcera, bom, um negócio que dá no estômago, não me lembro agora, tá? Ela teve esse problema, mas só isso só. Ela não precisou ser internada, não precisou, com um tratamentozinho tudo se resolveu. Então, Deus vai proteger, vai abençoar. E olha que eu fiz de tudo para que isso acontecesse, viu? Eu fiz de tudo, eu andei por tudo quanto é canto, eu fui em praia, fui em mar, andei de moto, né? Graças a Deus estou inteiramente vivo aqui, Deus me conservou. Mas tem crente que parece que, não sei, está partindo mais cedo desse mundo. Mas por quê? Por que ele está partindo mais cedo? Porque ele não quis guardar a palavra de Deus, não quis ser atento às coisas de Deus. A própria Bíblia fala isso, lá em Coríntios. Eu vou ver se eu acho aqui para você. Ó. Vou ver se eu acho aqui para você. Olha só. Olha só o que a Bíblia fala. Esses textos são lidos na ceia do Senhor. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Coríntios 11, capítulo... estava aqui agora. Olha só, é capítulo 11, verso 30. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que morrem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então esse texto aqui pertence à ceia do Senhor. Por que Paulo está falando isso? Porque os coríntios, lá na igreja de Corinto, eles faziam assim. Eles se juntavam, comiam a ceia de qualquer jeito, como se fosse uma ceia comum, uma ceia normal. Além dos pecados que eles já tinham, não oravam pelos pecados. E o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que Deus castigava todos eles, com doença, fraqueza e até a morte. Brincar com Deus, meu amigo, é a pior viagem que você pode fazer, viu? Brincar com Deus é a pior coisa que você pode fazer. Melhor seria para você nem ter se convertido. Tá? Não brinque com Deus, não. Você está em pecado, ore a Deus e clame a Deus, peça a Deus o perdão. Você está indo para a igreja com má vontade, por descaso, por desencargo de consciência. Faz de tudo para chegar atrasado, para que o culto vai mais rápido.
não participa da escola dominical, com o objetivo de viver a vida, ou curtir a vida, alguma coisa, cuidado, isso é brincar com Deus. Isso é brincar com Deus, não brinque com Deus. Tá? A própria Bíblia já falou. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria perdição, condenação, não discernindo o corpo santo do Senhor. Mas não era porque eles comiam a ceia de qualquer jeito. Almoçavam ou jantavam com a ceia do Senhor. Não fazendo aquela reverência, porque eles viam tudo com pecado, cheio de pecado, cheio de iniquidade. E ninguém orava para o perdão, como se pecar fosse natural. E Deus está dizendo assim, ó, se vocês não se apresentarem para mim na santidade, a Bíblia fala, sem santidade, ninguém verá o Senhor. E diz também a palavra de Deus, lá na primeira epístola de Pedro, sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Então, sem santidade, meu amigo, você não vai conseguir ter sorte boa diante de Deus, não, viu? Não vai conseguir, tá? Participe da igreja direitinho, chegue no horário, de preferência 15 minutos mais cedo, porque o culto começa, você já está preparado para o culto sagrado, você já orou a Deus, já clamou a Deus, né? Fica até o final do culto, não saia antes, só por uma necessidade verdadeira e eventual, né? Participe da escola bíblica dominical, do princípio ao fim. Não fique de brincadeira, porque as pessoas que fazem isso, elas estão de brincadeira com Deus. Não chega atrasado, sai mais cedo, não participa da escola dominical, não participa dos trabalhos da igreja, não participa do culto de oração. Estão de brincadeira com Deus. Aí o mal pega elas, aí elas falam assim, pregador, lá em João capítulo 14 está dizendo que no mundo teremos aflições, tenhamos bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas não é isso que Cristo está falando, não. Ele não está falando dessas coisas, não. Ele está falando de perseguição por causa da palavra. Quando você prega a palavra, luta em oração, se consagra, jejua, ora, adora, o inimigo se ira contra você, e ele vem para cima de você. É por isso que torna a tua vida uma aflição. E é isso que Cristo está falando. Não é para você ficar internado, entubado lá no hospital, lá não. Fazendo cirurgia, virando cobaia para os médicos, não. Tá? Não é isso não. Isso aí é por causa da desobediência. Eu falo a verdade. Sem ele você vai admitir. Isso aí é por causa da desobediência. Se eu algum dia estiver no hospital, internado, entubado, lá no hospital, alguma coisa assim, pode falar sem medo nenhum. Esse cara estava em pecado. Esse cara estava em pecado. Ele viveu a vida de pecado. Alguma coisa errada ele fez. Porque a Bíblia fala, lá acho que é em Provérbio, a maldição sem causa não se cumpre. Tem maldição, meu amigo? Tem que ter uma causa. Tem que ter uma causa. Você entendeu? Não tem maldição sem causa. Vou pedir para você que não se aborreça com as coisas que eu falei. Não se ira, eu sei que você aprendeu algumas coisinhas que não batem muito com a Bíblia. Eu estou aqui para te ajudar você a ter o entendimento correto da palavra de Deus. Não é para confrontar você, nem para te acusar você. Eu estou doente, quer dizer que eu estou em pecado. Existe uma quantidade alta de pecado, e nem todas são visíveis. Os pecados declarados estão lá em Coríntios capítulo 10, verso 6. São os declarados, né? Não erreis, nem os devassos, nem os prostitutos, nem os idólatras, nem os bebedores, nem os ladrões, nem os roubadores de homens, e nem isso, nem aquilo outro, herdarão o reino de Deus de Cristo. Aquilo ali são os pecados declarados. Vai estar cheio de pecado, meu amigo, por aí, que você não vê, não. Avareza você vê? Não dá. Ira você vê? Às vezes a pessoa está irada, mas ela não se expressa. Nojo de algum irmão, você vê? Não. Né? Incredulidade você vê? Não. Às vezes a pessoa vai para a igreja, mas já não está mais crendo em quase nada da Bíblia, ou nada de Deus. Então você não vai ver esse tipo de pecado. Tá? Então tem muito pecado que se comete por aí, normalmente com a mente, com o coração, sem se expressar, e que ninguém vê. Aí quando menos imagina, vem o mal da pessoa, aí todo mundo fala, mas a serva guardava a palavra de Deus. Mas aquela mulher guardava a palavra de Deus. Mas aquela é tão feia, mas você sabe o coração dela? Você sabe como é que estava a mente dela? Você sabe como é que estava o coração dela? Você acompanhava ela 24 horas por dia? Você não sabe, mas Deus acompanhava. Deus sabe o coração, sabe a mente. E se alguma coisa está acontecendo, algum motivo deve ter.
sem causa que não é. Porque Deus não falou isso na sua palavra. Tá certo? Bom, meu amigo, então se você não se sinta ofendido com o que eu falei, tá bom? Nem a coisa. Se você tem alguma coisa com aquilo que eu falei, leia a Bíblia, examine ela, confira. Faça como uma igreja que tem lá em Atos dos Apóstolos, que foi chamada de uma igreja nobre. Porque quando o apóstolo Paulo pregava, eles examinavam, né, para ver se aquilo era assim do jeito que ele estava dizendo. Ela foi chamada de igreja nobre, né? Então faça você a mesma coisa. Você acha que eu estou falando errado? Acha que eu estou falando besteira? Leia a Bíblia, examine, pega a palavra de Deus, leia ela, examine ela. Aí você vai ver se eu estou certo ou se eu estou errado. Tá bom? Perdoe alguma coisa aí que eu falei aí. Tá bom? Em nome de Cristo, eu estou olhando aqui o tempo. Já deu 40 minutos, tá bom? Eu vou encerrar aqui. Ó, peço a você, em nome de Cristo, que você compartilhe esse vídeo. Você tem amigo, colega, vizinho, que você sabe o telefone, compartilhe. Isso aqui é um sistema de pregação. Compartilhe. Tá certo? Não fique aí só vendo o vídeo e guardando para você. Tem pessoas que não recebem o vídeo, apaga, tira, né? Bloqueia. Parece que a pessoa, não sei, não tem prazer em nada que é de Deus, não. Uma coisa incrível. Mas para ver TikTok, para ver Facebook, fofoquinha de Instagram, aí ela tem tempo, aí ela gosta. Mas para ver um vídeo de pregação que vai edificar ela, abençoar ela, aí ela não quer. E nem passar para outro. Tá bom? Então, peço a você que compartilhe, dê os likes, tá? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, tá? O canal meu aí já está aí. Quando você for ver o vídeo, vai estar capacitando para você se inscrever. José Roberto Almeida, 6474. Tá? Em nome de Jesus, Deus abençoe você. Vou dar por iniciada aqui a pregação. Vou para São Paulo agora. Já são quase, vai dar falta 20 para as 11. Ainda tem alguns folhetinhos para distribuir. Olha aqui, ó. Alguns folhetinhos para distribuir. Vai, né? As mensagens bíblicas, né? Que ainda vamos distribuir. E almas serão abençoadas e alcançadas, tá bom? Que Deus abençoe você em nome de Cristo. Se inscreva no canal, dê os like e compartilhe, tá bom? Em nome de Cristo, tá bom? Que Deus te abençoe você em nome de Jesus. Vou só fazer uma oraçãozinha rápida para encerrar. Pai Celestial, Deus forte, santo e poderoso, abençoa quem ouviu a pregação, quem vai ouvir ainda, quem vai ser compartilhado. Abençoa que essa palavra entre no coração de todo mundo em nome de Cristo. É o que eu peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Amém.